Shutterstock Music. Olá, programa Cidadania Consciente mais uma vez com vocês. Estamos dando sequência àquela série de programas pautando o aniversário de Volta Redonda nesse mês de julho. Hoje nós vamos entrevistar o professor Alexandre Batista da Silva, um professor referente de Volta Redonda, quiçá da região, por que não do estado. Professor, tudo bem? Tudo bom, é um prazer imenso estar conversando com você aqui hoje. Pois é, professor. A gente sabe que você nasceu em Volta Redonda, né? Eu nasci em Volta Redonda em 1972, há 43 anos. Pois é, a cidade, você tem um aspecto muito interessante. Naquela pujança de desenvolvimento, conflitos e superações, nasce o professor. Mas essa opção para se encantar com a educação, como eu sei que você o faz com muita galhardia, como é que é isso? Então, talvez a minha mãe tenha uma participação nisso, porque desde pequena ela contava histórias de assombração, né? História de Minas. E ao ouvir essas histórias, a minha imaginação crescia muito, muito mesmo. E eu gostava tanto do conteúdo como também da maneira de ser contada, né? Então, Mas assim, e o aspecto da leitura? Porque... dessas histórias eu passei a ler gibi. Aí um dia Deus colocou na minha vida uma pessoa que trabalhava numa banca de jornal, então ela me oferecia as revistas que não eram vendidas, ela me dava. Então eu comecei a ler desde muito cedo, por intermédio de uma vizinha que me ensinou, que me alfabetizou, né? E eu comecei a ler revistas de heróis, então eu já comecei com uma linguagem bem mais sofisticada. E eu lembro que eu me deliciava com as palavras, né? Eu lembro perfeitamente quando eu aprendi a palavra usurpar. Aí essa palavra ficava ressoando na minha cabeça, a palavra ceifar, né? Então, a língua foi me penetrando desta maneira. Então, quando eu cheguei à escola, que eu estudei no Colégio Minas Gerais, no Retiro, porque eu nasci ali no Retiro, e eu tive uma professora muito bondosa, que era a professora Leia, hoje, infelizmente, já falecida, e ela morava ali no Eldorado, e ela me perguntou uma vez o que eu seria. E eu falei para ela que seria professor de português. Mas aí você faz essa opção e o seu primeiro trabalho já foi na área? Não, não. Opa. Eu trabalhei como jardineiro, eu trabalhei em supermercado, né? Mas eu sempre fiz teatro, concomitante quando eu trabalhava no supermercado, né? E eu consegui umas concessões, tipo horário, para poder continuar estudando, né? O meu gerente me facilitava isso. E eu fiz um relativo sucesso como ator e tudo, mas assim, meu sonho mesmo era ser professor e eu mantive isso. Então, do meu grupo de teatro, eu tenho gente que está fora do país, né? A gente está na França, por exemplo, Flávio Franciulli, por exemplo, está na França. E, embora eu gostasse muito de teatro, mas a minha opção de vida mesmo foi ser professor. E eu nunca me arrependi. Você, já na década de 90... Em 90, eu terminei o curso normal, né? Em 92 foi quando eu iniciei uma trajetória para o curso de letras. Pois é. Você veio de Volta Redonda, numa região que imbricada na época, de Retiro, Vila Brasília, né? Isso. Inclusive, eu estudei no Brasília, no Colégio Brasília. Você estudou no... Porque eu comecei no Minas Gerais e depois eu fui para o Colégio Brasília, que era o lugar onde tinha, né? Mas você não enfrentou dificuldade, preconceito? Então, eu sempre fui muito romântico, então eu nunca me dei conta muito dessa parte. E eu tive uma mãe muito trabalhadora, né? Que deu uma sustentabilidade nessa parte família estrutural. É numerosa? É numerosa. Nós somos 5 irmãos, né? 5 filhos, e minha mãe ficou viva muito cedo. E eu tive né, uma sorte, se a gente puder chamar assim, de ter excelentes professores. Então, assim, tanto no Minas Gerais, né, eu tive professores assim, que marcaram mesmo a minha vida, todos eles ali daquele colégio. A gente fazia aventuras, por exemplo,
com os filhos de Capão Amarelo. Então a gente tinha, por exemplo, a dona Mercedes, que era uma professora fantástica. Isso provocava isso abrir horizontes para a sua vida. Era uma viagem que eu fazia e ficava ali horas naquilo, tanto na escola como depois. E eu ainda desenhava aquelas histórias todas, então eu tinha uma viagem imensa, né? E eu tive, então, professores excelentes. Depois eu fui para o Brasília, né? E tive professores, assim, fantásticos, tanto na questão da rigidez da aula, né? Como na questão também, ao mesmo tempo, do carinho comigo. Então eu tive a dona Lucineia, a dona professora Maria Rita, a professora a Alexia. Então todas essas professoras foram professoras que me incentivavam muito. Mas tinha uma coisa curiosa. Eles me incentivavam muito na redação. Então, surpreendentemente, eles, assim, embora a gente não abordasse essa questão da inclusão nesse sentido, né, de pessoas mais pobres e tal, de negros, mas eram professores que nos incluíam muito. Então, tanto no Brasil, depois eu fui para o Manoel Marinho, então a minha trajetória toda de escola estadual. E, inclusive, hoje você continua lecionando lá. Aí eu dou aula lá. Mas, professor, você não estava isolado naquele espaço. Tinha uma cidade que te acolhia, que você circulava nela. A cidade agora completa seus 62 anos. Você tem um amor por essa cidade, você nasceu aqui. Fala um pouco dessa relação com a cidade, como cidadão, já na sua juventude, na sua formação. Como é que se dava essa relação? Então, a Volta Redonda é uma cidade muito dividida em blocos que a gente acaba não se relacionando bem com os outros. Por exemplo, eu lembro quando eu era pequena, uma aventura a gente ir, por exemplo, para o lado da 207, né, que era, assim, era uma viagem que a gente fazia. Então, é uma cidade cujos espaços são bem divididos e como contém tudo... Esse dividido quer dizer segregação presente? No sentido assim, os bairros acabam ficando autossuficientes, então a gente mal saía do Retiro. Então a gente conseguia ficar por ali. A sua vida foi naquela região? Sempre naquela região ali da Sávio Gama, da 13 de Maio, que é onde exatamente eu nasci e tal. A gente... Então assim, a Volta Redonda, como qualquer outra cidade aqui da região, eu sinto que falta um planejamento futuro, né? Assim, a gente não consegue fazer uma previsão para daqui a 20, 30 anos, né? Então, por exemplo, uma questão de trânsito hoje foi falta de projeção do passado, né? Pois é. Professor Alexandre, nós estamos falando, agora vamos estar falando da cidade, sobre esse aspecto dessa circularidade, mas com foco na questão de educação que deve ser projetada para daqui a 20, 30 anos. Porque certamente você estará vivo quando a cidade completar os seus 100 anos. Nós vamos chamar um breve intervalo e voltaremos a conversar com o professor Alexandre. Até daqui a pouco. Nesta quarta-feira, na TV Ideal, Canal 8, estarei apresentando o programa Cidadania Consciente, um programa de debates e entrevistas, onde importantes temas da nossa cidade e região farão parte da pauta. Até lá, quarta-feira às 10, espero por você. Você está vendo isso? Seu cliente também. A TV Ideal é um canal de vitrine para seu negócio, presente na web e na sua televisão. A mídia de impacto ideal para a sua empresa. TV Ideal, nossa cidade na TV. Anuncie com a gente. 3337-8199. Nem todo ciclista é atleta. A bicicleta é principalmente um meio de transporte. Ela pode ser usada por qualquer pessoa para facilitar o deslocamento. Por exemplo, cada vez mais gente vai trabalhar de bicicleta. Ela é também usada para transportar pequenas cargas. Você pode ir à padaria, levar as crianças à escola. A rua é de todos. A
democracia garante a igualdade de todos. Num país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela faz parte do Poder Judiciário e é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais, TREs e TSE. O TSE fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando escutar Justiça Eleitoral, lembre-se de quantos juízes, servidores e funcionários trabalham para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Programa Cidadania Consciente, hoje conversando com o professor Alexandre. Professor, estávamos falando da cidade. Relaciona a cidade e a educação. Como é que essa imbricação se dá na perspectiva de ser uma educação que transforma, seja inclusiva? Fale um pouco disso, da sua experiência. Então, Volta Redonda não está isolada das questões educacionais do país, né? Então, assim, Volta Redonda, dentro da sua autonomia, ela poderia provocar uma emancipação maior desses alunos, né? Então, assim, talvez falte um planejamento voltado para a construção do ser humano, que acaba formando uma pessoa adulta, né, mais participativa, mais consciente. Liberta, né? Então, assim, talvez falte um debate maior sobre o currículo, né, ainda que a gente tenha que submeter às decisões macro do país, mas a cidade tem uma autonomia que pode ampliar as discussões no chão da escola, né? Então, assim, hoje nós enfrentamos, de modo geral, dentro das escolas, um problema muito grande de indisciplina, né? Com o qual a gente não tem condição mais eficiente de atuação junto a isso. Então, isso acaba demonstrando que o projeto maior de educação não acontece porque o grau de convencimento da escola em relação a essas pessoas, né, que são os atores da escola, não está bom. Mas talvez tenha um aspecto a considerar, uma questão de infraestrutura, né, material, tem um aspecto que você sinalizou, que é a questão pedagógica, e tem um outro aspecto que é da relação, do encanto que o educador deve ter com a profissão. Nos parece que os professores estão perdendo esse encantamento que o levou a ser o profissional que é. Como lidar com essas dificuldades? É o aspecto humano que você falava. Exatamente. Eu acho que o professor não está perdendo exatamente o encantamento, né? Nós estamos muito cansados. Opa. É uma diferença. Essa assim, situação do Estado agora demonstra... Isso, a gente vai ficando cansado de fazer um investimento cognitivo, emocional, num projeto que não nos satisfaz. Então, assim, eu acho que a gente tem um grau de encantamento que nos leva todo dia para a sala de aula, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um cansaço de ficar lutando diariamente por uma coisa cujo projeto maior não dá sustentabilidade. Então, eu penso que a gente precisava parar para rever, né, numa construção de um projeto que também encantasse o professor. Mas isso envolve uma questão de projeto político. Com certeza, é um projeto político. Nós temos uma eleição em vista. A gente é uma opção, né? A gente temos uma eleição agora, esse ano, e a gente não vê a discussão de projetos políticos, sobretudo para a área de educação. A gente vê falas soltas. Nós temos dois problemas que a gente deveria abordar com mais cuidado. Um primeiro é, do lado de quem está sendo candidato, não chamar uma discussão mais séria e apropriada sobre esse tema. Isso é uma coisa dos diferentes candidatos na história desse país. A gente não discute a educação no seu cerne de emancipação do ser humano, como um caminho de emancipação. E o outro, pelas mesmas questões históricas, o professor, que seria dos agentes importantes para esse processo educacional, também não se adonou desse processo. Então, a minha questão que eu tenho botado até nas redes sociais é chamando o pessoal para se
a donar e cobrar dos candidatos, por exemplo, um projeto que a gente também possa participar. Exatamente. E que a gente possa defender. De baixo para cima. Isso, exatamente. Então, assim, hoje, as universidades, inclusive, estão buscando o nosso saber prático, porque nós já temos, a universidade já tem uma perspectiva de que o saber teórico, isolado do saber prático, não aquela discussão tola de que só a prática resolve, não é isso, né? Mas é junção dos dois, né? Então a universidade tem buscado esse conhecimento nosso do dia a dia da escola para poder melhorar. Então está faltando agora que também os candidatos agora futuros, né, possam nos chamar para ouvir o que a gente tem a dizer sobre esse andamento da escola. Mas, professor, rapidamente, só uma experiência. Nós temos um trabalho em que você é voluntário de um pré-vestibular cidadão. E nesse pré-vestibular, que já tem 15 anos, a gente percebe ali claramente uma deficiência do processo educacional, sobretudo da rede pública. Na verdade, nós vamos ficar apagando esses pequenos lacunas até quando? Então, porque o Brasil ele construiu uma história, se eu tiver autoridade para falar sobre isso, de fazer sempre remendos e nunca trocar a coxa. Então, a gente tem assim, uma política de remendar a coxa. Então, assim, a gente tem esses projetos que funcionam, né? Porque você veja que exatamente, esse projeto, você vê, o aluno está lá diariamente, encantado, com desejo, com sono. Então, isso aponta para o fato de que o problema não é nos alunos. Ok? Não está lá. O problema está numa estrutura. Não está, exatamente. Do outro lado, você tem também professores voluntários. Olha só, você tem pessoas que doam o seu tempo. Então, a gente começa a perceber também que o problema pode não estar no profissional. Ok? Então, a gente vai pensar o quê? Que um dos problemas pode estar no espaço escola, que não é exatamente a estrutura. Você veja que com pouca estrutura a gente pode fazer muita coisa. O que não quer dizer, e a gente não pode ser ouvido de forma diferente, que a estrutura não seja importante. Então, assim, estudar no local bem estruturado, arrumado, limpo, né, higienizado, isso tudo organizado, isso tudo favorece a aprendizagem. Mas, como você mesmo disse agora há pouco, este encantamento, tanto do profissional como do aluno, é preciso ser mantido e ser incentivado. Então, me parece que esses projetos, como o do pré-vestibular social, eles apontam que o problema está na política. O problema está na política. Agora, só para a gente mexer um pouco na questão da educação, o professor ele corrige as provas do Enem. E é professor de redação também, fazendo já o seu doutorado. Professor, o Enem é um caminho de inclusão social para todos? Ah, sem dúvida. Essa prova ela vem mudando ao longo dos anos, né? Mas ela é um caminho de acessibilidade importante. Primeiro porque ela bate com uma proposta, né? Ainda que mal discutida, ainda que não totalmente compreendida, de provar, né? de testar a capacidade que o aluno já tem de articular os conhecimentos que ele vai adquirindo ao longo da formação dele aos problemas reais da sua vida. Então, assim, tanto a proposta de língua portuguesa, como a de humanas, como a de ciências naturais, como a de matemática, todas elas articulam o conteúdo. Então, isso estimula, naturalmente, a formação desse menino. Pois é. Falando dessa formação, nós vamos chamar um próximo bloco e nós vamos tocar algumas questões polêmicas, como escola sem partido, questões de intolerância dentro da escola. Daqui a pouco nós voltamos com o professor Alexandre. Obrigado. Você está vendo isso? Seu cliente também. A TV Ideal é um canal de vitrine para seu negócio, presente na web e na sua televisão. A mídia de impacto ideal para a sua empresa. TV Ideal, nossa cidade na TV. Anuncie com a gente. 3337-8199. Nesta quarta-feira, na TV Ideal, Canal 8, estarei apresentando o programa Cidadania Consciente, um programa de debates e entrevista, onde importantes temas da nossa cidade e região farão parte da pauta. Até lá, quarta-feira às 10, espero por você.
todo ciclista é atleta. A bicicleta é principalmente um meio de transporte. Ela pode ser usada por qualquer pessoa para facilitar o deslocamento. Por exemplo, cada vez mais gente vai trabalhar de bicicleta. Ela é também usada para transportar pequenas cargas. Você pode ir à padaria, levar as crianças à escola. A rua é de todos. A democracia garante a igualdade de todos. Num país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela faz parte do Poder Judiciário e é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais, TREs e TSE. O TSE fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando escutar Justiça Eleitoral, lembre-se de quantos juízes, servidores e funcionários trabalham para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Programa Cidadania Consciente, voltando com você, agradeço a sua audiência. Hoje, conversando com o professor Alexandre. Agora, recentemente, o senhor usou uma expressão muito interessante, que a escola não é Um espaço ateu. não é espaço ateu. Podemos ensinar Pai Nosso na escola? Com certeza, olha só. A questão realmente é polêmica, mas assim, o Estado ser laico não quer dizer que seja um Estado sem religião. Né? O que não pode acontecer são as religiões interferirem nos processos decisórios. Okay? Então, isso que feriria a laicidade do espaço. E a escola, como reflexo, ela é um espaço também onde as pessoas têm liberdade, praticam as suas orientações religiosas. Né? Essa discussão do Pai Nosso, ela é mais divertida que séria, né? Porque, assim, na verdade, o que ocorre é que a compreender uma oração como o Pai Nosso, como um ferimento à laicidade da escola, exigiria da gente que o professor também fosse sem religião. Ok? Você vê uma coisa assim, o que nenhum de nós, em juízo, ia propor uma coisa dessa. Então, mas parece que o recame está um pouco da intolerância e na incompreensão, ou daquele que tem uma religião específica, ou não sabe o seu caminho, ou de até picuinha política. Aí precisa do Estado interferir. Qual vai ser a sabedoria do Estado? Pois é, mas o Estado tem que se perguntar o seguinte: o Pai Nosso é uma oração ecumênica. Então ela abrange um setor de religiões. Sim, mas um setor de religião de fundamentação cristã. Então, por exemplo, se um membro da escola, um desses aluno, o professor, o pai, que não é de uma religião que não é de base cristã, tivesse reivindicado, aí é o que eu estou falando. A gente precisaria ter, por exemplo, reivindicado mais espaço, a gente estaria ferindo a isonomia de direito e não a laicidade. Então, se as religiões de base cristã podem rezar o Pai Nosso, porque compreendem que ele é ecumênico e tal, agora, outras religiões de base não cristã também poderiam realizar os seus rituais nesse mesmo espaço, enfim. Me parece que não é o caso. Então, o que há é uma má interpretação de quem talvez tenha denunciado, que eu não sei bem qual foi o tipo de denúncia, mas provavelmente é de uma religião de base cristã. Aí sim caracterizaria uma manifestação mais de incompreensão do que seriam essas bases fundamentais, né, que fundamentam as práticas religiosas, do que outra coisa. Mas nessa linha, agora nós temos ainda nessa questão de intolerância, de incompreensão, parece que falta bom senso e sabedoria das pessoas para compreender essas realidades múltiplas. Sim. Agora nós temos uma proposta de norma legal
para que as escolas não pensem mais, sejam escolas sem partido? Já que nós vamos arrumar com a educação que não pode ser mais crítica? Assim, eu só acho engraçado e não é desrespeitoso, porque é uma coisa sem nenhuma possibilidade de controle. Primeiro que a gente não entende o que quer dizer partido, nesse sentido aí, porque assim, nenhum partido vai lá dar aula, né? Então, assim, quem dá aula são os professores que são filiados, né, ou não, a uma determinada sigla de partido. O que eles estão defendendo é uma escola sem ideologia, o que ainda piora. Porque, assim, eu nem compreendo bem o que é sem ideologia, porque, assim, o que eles estão chamando de sem ideologia é uma escola que não venda a criticidade, que não venda um ponto de vista crítico da sociedade. Eu não sei de que eles estão falando. Porque, de qualquer maneira, ainda que isso pudesse ser quantificado, mensurado, como é que você vai determinar o que é, o que não é ideológico, uma vez que o que não é ideológico também é ideológico. Quer dizer assim, o que não é voz, o que é silêncio também é ideológico. Então, a possibilidade de controle disso seria, assim, de uma insanidade imensa. Mas, além por exemplo, como controle, parece brincadeira isso, na questão do controle. Mas, por outro lado, isso interfere na vida do alunato, isso vai... ele fica vendo essas coisas... Isso faz uma confusão danada na cabeça dos meninos. Faz por aquele motivo que eu acabei de falar. Sempre coisa de retalho. A gente nunca consegue discutir o projeto todo. Então, o que ocorre é mais difundir... Dá uma dorzinha aqui... Isso é porque é mais assim, para difundir a confusão, porque é uma coisa que não tem nem sentido. Porque se fosse nesse sentido que eles estão dando de que a escola é ideológica, talvez os acontecimentos políticos e muitos dos políticos que a gente tem hoje não estariam nos cargos que tem. Então, assim, isso nem é verdade que existe essa questão. Os professores têm maior cuidado em relação a essa questão do que está sendo vendido, né, em termos de conteúdo para a escola. Então, assim, pelo contrário, a gente tem um cuidado imenso com isso e a proposta não tem menor cabimento porque não tem controle. Então, assim, é uma coisa mais de ponto de vista em termos do eu acho do que do achismo, em termos práticos, porque eles não têm ideia nenhuma do que acontece dentro da escola. Professor, a gente sabe que a educação, como outros setores, está numa crise grande. E a saída está na questão política, na chamada vontade política. O senhor foi convidado, você, né, foi convidado algumas vezes para ser secretário de Educação. Você aceitaria esses convites? Por que tantos convites lhe foram feitos e você nunca aceitou? Assim, pela conjuntura, né, o meu envolvimento ainda com a escola é muito grande, eu acho que a gente tem que ter algumas experiências, né, assim, mas a estrutura da política educacional hoje é complicado para a gente tomar algumas decisões em cima daquela concepção de ser humano que a gente tem, né? Então, assim, uma relação com o profissional de educação que também tem que ser respeitosa, juntamente com uma construção respeitosa da prática do aluno, não dá para ser construída uma ação com a política do jeito que está. A gente precisaria ter uma outra concepção para poder ter condições de realizar um comando, né, que levasse ao mesmo tempo a emancipação crítica e atendesse às leis, né, que protegem, inclusive, o profissional de educação. Pois é, o programa Cidadania Consciente, nesse mês de aniversário da cidade, conversou sobre educação com o professor Alexandre. Nós vamos passar a palavra para o professor Alexandre para suas considerações finais e lamentar que o tempo esvaiu-se. Então, professor, uma palavra final para a gente agradecer essa audiência tão importante. Eu gostaria de agradecer o seu convite e eu deixo aqui para o nosso telespectador a mensagem de que a educação ela não é um único meio de emancipação, mas ela é um meio garantido dela. Então a gente precisa ter ainda fé de que e eu estou usando a palavra fé aqui com toda a consciência de que a gente precisa acreditar de verdade, de que a educação é um caminho de emancipação para essas pessoas. Ela pode fazer o que ela fez comigo, né? Assim, o grau de afetamento da escola na vida das pessoas pode transformar, com certeza. E aí, uma vez a gente transformado, a gente consegue ir contaminando as pessoas perto da gente, né? Uma vez transformado, contaminamos as pessoas. Obrigado, professor. Parabéns, obrigado. Foi uma alegria. Eu agradeço também.